Tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo no mercado, não apenas no mercado financeiro, mas no mundo real, na economia, nos negócios. E você, como investidor de longo prazo, tem que estar bem informado com as informações realmente relevantes, aqueles conteúdos que realmente importam, para você tomar as melhores decisões de longo prazo para a sua carteira, para o seu dinheiro e para os seus investimentos. E no vídeo de hoje a gente vai ver as principais informações que mais podem impactar no seu bolso. Então bora lá, o conteúdo de hoje é especial, é muito importante, então fica ligado e vamos ao que interessa. Fire up the flames. I'll do you damage. Instagram the blaze. Não tem como falar de investimentos sem falar da taxa de juros, porque quando você vai ver os modelos de precificação de ativos, você sempre vai levar em consideração a taxa de juros. E a taxa de juros no Brasil está num nível muito baixo há algum tempo, e essa última semana aí teve mais uma reunião e o Copom decidiu manter em 2%, que está isso desde agosto. A gente está vivenciando um período nunca antes visto na história no Brasil, né? Uma redução gradativa da taxa de juros brasileira. Aqui você percebe, em janeiro de 2017 estava 13% ao ano, e desde então a gente veio numa queda e atualmente aqui na faixa dos 2% em 2020. Então os investidores eles não se sentem mais à vontade para colocar o dinheiro na renda fixa para receber pouquinha coisa. Então várias aplicações, inclusive o Tesouro, que até pouco tempo atrás era muito tradicional, todo mundo falava dele. Fiz aqui até do seu lado esquerdo uma projeção, tá? Quanto que você teria se investisse hoje R$5.000 e fosse resgatar em março de 2025. Você deixar 5 anos o dinheiro ali na renda fixa, você ia voltar com 5.961. Então esse tipo de retorno não tem atratividade para o investidor, ele vai sempre buscar uma rentabilidade maior. E não é à toa que quando você compara aquela taxa de juros caindo que nós acabamos de ver com o número de pessoas físicas, olha só, é impressionante como eles estão opostos, né? A gente tem uma queda da taxa de juros a partir de 2017 e, coincidência ou não, um crescimento no número de investidores pessoa física na Bolsa Brasileira. Não é coincidência, tá, pessoal? Isso daqui é que os investidores eles estão realmente procurando rendimentos maiores, ou, na verdade, expectativa, né? Porque no mercado financeiro não existe garantias. E esse tipo de conteúdo que você acabou de ver do gráfico aqui, eu sempre posto no meu Instagram e eu vou deixar aqui embaixo no link 3 convites para você. O link do meu Instagram, o link do meu Telegram e também para você receber conteúdo direto da caixa de entrada do seu e-mail, tá? Escolhe qual você quiser e fique à vontade. E nas últimas semanas a gente começou a ver pipocar informações de que, olha, aqui na Europa o bicho está pegando, a Alemanha está aumentando o caso, França está aumentando o caso, Reino Unido, Irlanda, Itália, Espanha, e a Bolsa já está sendo impactada, ok? A Bolsa já está com mais volatilidade, os ativos já começaram a cair, não apenas no Brasil, é importante ressaltar, no mundo inteiro. Quem me acompanha nos stories sabe, eu falo todo dia sobre os principais conteúdos. E a Bolsa Brasileira, ela teve na última semana que passou a pior semana desde março, que foi o auge lá do Circuit Breakers, né? E o dólar fechou a 5,73. Então, quando a gente dá uma olhada em 2020, o Ibovespa, ele está caindo na casa ali dos 20%, tá? A gente percebe aqui aquela grande queda cheia de circuit breakers, uma gradativa recuperação, aqui ficou andando de lado um tempão e agora começou a cair novamente por causa disso tudo que eu acabei de falar. E quando você expande os seus horizontes, né, sai do ano de 2020 e pega aqui os últimos 10 anos em dólares, 1º de março de 2011, o Ibovespa dolarizado mais de 40 mil pontos, quase 42 mil pontos. E desde então, ele teve essa queda aqui, atualmente está na casa ali dos 16.300, 16.400 pontos. Quando você traduz o Ibovespa em dólares, o cenário fica ruim daquele jeito ali, porque o real brasileiro vem perdendo força cada vez que passa, tá? Então esse gráfico aqui mostra, olha só, em 2012 nós estávamos ali com um real
proporcional ao dólar na casa de quase 2, né? 1,80, quase 2. E aí a gente veio subindo. Teve sim momentos de queda, não tem como deixar aqui isso de lado, tá? Mas quando a gente analisa longos horizontes de tempo, a gente percebe a tendência de desvalorização da moeda brasileira. E por que ocorre essa desvalorização? Porque o Brasil, assim como qualquer país do mundo, ele precisa ter a sua casa em ordem. O que isso significa? Significa que as contas públicas têm que estar ajustadas. Não é que o governo tem que ser extremamente rico, tem que ter muito mais receitas do que despesas, porque isso não existe na realidade, né? Se você analisar qualquer governo aí do mundo, você sempre vai ver que eles possuem déficits. E o problema não é ter déficit, o problema é ter um déficit insustentável. E aí o gringo, quando ele olha, contas do governo registram déficit 76 bilhões de reais em setembro e é o pior para o mês desde o início da série histórica iniciada em 1997. Quando você tem um país extremamente endividado em relação ao PIB, como por exemplo os Estados Unidos, Japão, os países mais desenvolvidos, é uma coisa. Agora, quando você pega um país emergente, que é o caso do Brasil, e vê que o déficit está ficando grandão a cada mês que passa e o endividamento proporcional ao PIB também, o gringo fica um pouco mais receoso. Então a dívida bruta do governo subiu aí 90,6% do PIB em setembro, que é um resultado maior do que agosto. Quando você pega lá em meados de dezembro de 2013, a dívida bruta estava em 51,5% do PIB. Então você percebe essa trajetória de crescimento, tanto de déficits, que é tudo aquilo que o governo ganha nas receitas e quanto que ele tem de despesas, tá? Essa diferença, esse gapzinho é déficit, quanto no endividamento. E como o mercado trabalha muito com projeções, ele não gosta nada quando ele vê isso daqui, que o próprio Tesouro brasileiro está estimando que a dívida pública vai chegar a 96% do PIB. Essas repercussões da pandemia vão se estender ainda por anos, porque teve ali um endividamento monstruoso em tempo pequeno, justamente para bancar todos os gastos que a gente teve nesse período conturbado de pandemia. E somando ali, né, botando uma pimentinha, se é que precisa disso, no caldo brasileiro, o desemprego atualizado do Brasil vai a 14,4% e o mercado está preocupado porque se esse desemprego está alto, com o governo dando cash, dando grana, né? Aquelas várias bolsas que o governo dá e tudo mais para ajudar a galera aí, se imagina quando o governo tirar. Então, vamos dar uma olhada aqui no histórico, né, da taxa de desemprego do Brasil. A gente percebe aqui, ó, do comecinho do século 21 até meados ali de 2014, 2015, a gente estava com uma taxa de desemprego caindo, não é? E o desemprego veio subindo e hoje alcançou esse patamar máximo aqui, ó. Isso são problemas um pouco mais complexos de serem resolvidos. Isso precisa de um pouco mais de tempo, são problemas inerentemente brasileiros e o Brasil vai ter que dar um jeito de resolver, pelo menos melhorar essa situação, tá? Então isso já traria ali o pessoal ficar um pouco preocupado com esse cenário nos ativos de renda variável. Só que, como a gente falou no comecinho do vídeo, o corona deu uma engrossada no caldo aí para dar mais volatilidade, para trazer mais os ativos para cima, para baixo, para cima, para baixo. O Boris Johnson determinou novo lockdown na Inglaterra, então os bares, restaurantes, lojas não essenciais vão fechar. Portugal também decretou um novo lockdown para tentar frear aí toda essa pandemia. A Alemanha, eu falei nos meus stories semana passada, né? França, Alemanha já estavam trazendo lockdown e a Alemanha está tendo recorde atrás de recorde, aí superou 19 mil casos diários de Covid. Então, quando a gente analisa o gráfico de novos casos, então aqui, não sei se você recorda, foi a época em que nós tivemos todos os circuit breakers, que o pessoal viu que o negócio era sério, viu que o bicho estava pegando. Então, esse crescimento aqui, o mercado já estava projetando, tá? Isso daqui já estava nos preços. Então, aquelas quedas absurdas que a gente viu, era que o mercado já estava contando com isso daqui. Só que aí veio a segunda onda. E a segunda onda aqui, ó, é exatamente o momento que nós estamos em relação aos ativos de renda variável. E essa semana tem as eleições do país economicamente mais importante do mundo, uma grande potência militar. Isso daqui compila
todas as pesquisas que são feitas nos Estados Unidos. Então o Trump atualmente com 43,9% e o Biden com 51,1%. E um dado interessante que saiu dos Estados Unidos nos últimos dias, comentei bastante disso no story do Instagram, foi o PIB dos Estados Unidos, né? Então, primeiro trimestre de 2020, já com os primeiros impactos do corona, não lembro se você se recorda disso, mas foi a partir da segunda quinzena de março que começou a ter lockdown. Então aqui caiu 5%. No segundo trimestre de 2020 caiu 31,4%, só que no terceiro trimestre de 2020 a economia americana cresceu 33,1%, mostrando aí sinais de retomada. E para dar mais caldo a tudo isso, temos o quê? Temporada de balanços, resultados, vários eu já comentei no Instagram. Então a VEG apresentou o seu resultado, aqui eu botei 9 meses de cada ano para você fazer uma comparação legal. Tivemos também o resultado da Raia Drogasil e em relação ao lucro líquido ela também cresceu, ela passou de 152,5 milhões para 172,9 milhões. Outra empresa que o investidor sempre gosta, a Hypera Pharma, então ela também vem aqui numa tendência de crescimento dos seus resultados, aqui os 9 meses iniciais. Localiza apresentou um resultado bem interessante. O lucro líquido, ele pulou quase 60%. Dos bancões, o pessoal estava preocupado, como é que vão vir os resultados dos bancões? Bom, o Santander, ele teve sim uma redução comparado aos 9 meses iniciais de 2019. Outro grande bancão foi o Bradesco. Se você parar para analisar, o lucro ele seria semelhante aos 9 meses iniciais aqui de 2016. Ambev, cervejaria Ambev também divulgou seus resultados. Pegar o lucro líquido normal, caiu 9,4%, mas o lucro líquido ajustado subiu 2,2%. O que a gente pode concluir de tudo isso? O investidor de longo prazo ele não está preocupado com o que acontece a cada dia na bolsa. Ele tenta não ver a árvore, ele expande seus horizontes para ver a floresta como um todo. Só que nesse momento, às vezes o investidor começa a se questionar sobre algumas coisas. E meu objetivo de fazer o vídeo aqui é, primeiro, mostrar para você o que de fato está acontecendo no mundo, para também não iludir você, achar que está tudo mil maravilhas. Esse é sim um momento delicado, só que é mais importante você lembrar de tudo que eu sempre venho falando em outros vídeos, que é manter o foco em longos horizontes de tempo e aproveitar esses momentos de instabilidade para você dar aquela caprichada nos seus aportes em ativos de valor, diversificando em ativos de qualidade, investimentos que realmente vão fazer uma carteira bem diversificada e sólida, visando a sua independência financeira. Chegamos ao fim do nosso bate-papo de hoje, um forte abraço e a gente se vê no nosso próximo encontro.